Pessoal, graça e paz. Para quem ainda não sabe, esse aqui é o meu novo livro de teologia biblista, certo? Desfazendo o calvinismo à luz da Bíblia. Nesse livro eu faço a exegese imparcial das passagens usadas por essa doutrina. Inclusive aqui você vai ter a exegese completa e imparcial, respeitando texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, etimologia, etc. de Romanos, capítulos 8 até o 11, versículo por versículo, no que tange o assunto, certo? E outras passagens, ok? Esse livro já está disponível nas livrarias digitais do Brasil, mas, se você quiser, pode adquirir direto comigo. O link para você comprar nas livrarias, na descrição do vídeo, e o contato, caso você queira adquirir direto comigo, ok? Hoje eu quero comentar com vocês sobre esse vídeo, que está com data de hoje, 10 de novembro, né? Quero deixar bem claro, certo? Eu não quero generalizar as pessoas, não estou falando de pessoas, aqui eu falo de doutrinas, certo? Respeito à liberdade de cada um defender o que quiser, certo? A pessoa em questão, mais uma vez, aliás, já tem um bom tempo, né, que a gente não fala acerca do pastor Paulo Júnior, né? Então ele é a pessoa aqui do vídeo, é uma pessoa que eu respeito muito, é uma pessoa que eu já indiquei aqui no canal, certo? É uma pessoa incrível, certo? Então não tenho nada contra a pessoa dele, ok? Aqui a gente tem algumas discordâncias aí no campo teológico, certo? Vou explicar aqui para vocês, mas, repito, eu respeito a liberdade dele de crer no que ele quiser, respeito a liberdade dos seguidores dele em acreditarem naquilo que eles quiserem, enfim, né? Vamos lá. Seus pecados foram lançados em Cristo e a justiça de Cristo em você. Não tem mais jeito. É impossível. Por isso que nós cremos na doutrina da expiação eficaz, da redenção particular. Ou seja, todos aqueles a quem Cristo derramou seu sangue, juridicamente estão no estado legal com a justiça divina. Humanamente, não tem como negar que isso que foi dito é muito bonito, né? Só um louco, humanamente falando, para negar que é muito bonito o que foi dito aqui, né? Mas se humanamente falando é muito bonito o que foi dito, e teologicamente falando, será que é bonito também? Será que tem base escriturística? É nisso que você tem que pensar. Calma que você vai entender. Calma, o vídeo está só começando. Hoje algumas pessoas aqui no Brasil enxergam os partidos políticos. Espera aí, teologia, partidos políticos, é isso mesmo. Hoje algumas pessoas enxergam os partidos políticos aqui no Brasil como se fossem times de futebol. Ou às vezes um político em específico como se fosse um time de futebol. Quando você torce para algum time de futebol e esse time perde, e esse time vai mal no campeonato, você continua torcendo, né? Então algumas pessoas enxergam os partidos políticos dessa forma. Ou seja, o político está ferrando o povo, o partido político está desviando dinheiro, mas a pessoa continua apoiando, porque ela está enxergando aquilo como se fosse um time de futebol, certo? Agora a gente vem para a teologia, tá? Algumas pessoas, infelizmente, dentro daquilo que eu particularmente posso observar, a maioria das pessoas, né, estão enxergando doutrinas
como times de futebol. Então essa pessoa não está nem aí se essa doutrina leva para o inferno, se vai levar outras pessoas para o inferno, se essa doutrina caracteriza em um Deus diferente do Deus da Bíblia. Essas pessoas não estão nem aí. Elas querem defender essa doutrina. Ponto. Tem a ver com orgulho? Também. Também. Tem a ver com ignorância? Também. Tem a ver com outros pontos? Tem. Cabe a cada um examinar a si mesmo, certo? Porque quando você defende um time de futebol que está indo mal no campeonato, que está contratando jogadores ruins, por mais que seja um direito seu, ok, mas a má fase desse time não vai repercutir na segurança pública, na educação pública, na saúde pública, no transporte público, né? Quando você defende um partido político que está roubando, que está desviando, que está ferrando o povo, isso vai repercutir na saúde pública, na segurança pública, na educação pública, no transporte público, na infraestrutura e etc. e tal. Aí já começa a engrossar o caldo, né? Mas ainda está dentro de um âmbito terreno. Agora, a partir do momento que você começa a defender uma doutrina que leva para o inferno, que caracteriza um Deus diferente do Deus da Bíblia, por mais que use a Bíblia para isso, então isso pode e vai comprometer a sua soteriologia. Aí já sai do âmbito terreno. Todavia, é um direito seu. E eu respeito o seu direito, a sua liberdade de você defender o que você quiser. Isso aqui é uma reflexão, ok? Então, resumindo, o pastor Paulo Júnior aqui está defendendo o pressuposto de que Jesus morreu na cruz para salvar algumas pessoas. E essas algumas pessoas são pessoas específicas e que serão salvas de forma arbitrária. Ele morreu na cruz para salvar o José e o João, ilustrando. Então, de forma alguma, o José e o João deixarão de ser salvos. Já o Pedro, o Manuel, enfim, esses, não. Ele morreu para salvar o José e o João, que são pessoas específicas, e esses dois serão salvos de forma arbitrária. É o que ele está defendendo aqui, certo? E é um direito dele, claro. Né? Isso aqui é uma reflexão, você não tem a obrigação de concordar comigo, certo? Só que, se o Paulo Júnior estiver certo dentro disso que ele está defendendo, a Bíblia está errada dentro de um contexto. Ah, mas espera aí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Helkó, do grego. Já gravei um vídeo específico, completo, sobre isso. Olha a capa aí. Pesquise. Aqui no canal, assista esse vídeo. Certo? Outras passagens que são usadas, por exemplo, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, falando dos 12, ministerial, escolha ministerial. Já gravei um vídeo também específico e completo, olha a capa aí, assista, certo? Assista. Mas voltando aqui ao assunto, se o pastor Paulo Júnior estiver correto, e Jesus de fato morreu para salvar algumas pessoas específicas que serão salvas de forma arbitrária, então a Bíblia, em seu contexto, está errada. Veja bem, Lucas 9:23. Cada um desses versículos aqui, eu poderia falar sobre eles mais ou menos 1 ou 2 horas. Não vou fazer isso aqui no vídeo, claro. Né? Claro. Mas eu sei que você vai entender. Veja bem, Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Quer dizer que existe uma condição. Quer dizer que Jesus disponibilizou a salvação, a capacidade de crer. Você quer acompanhar Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E siga-o. Esse se, repito, é uma conjunção subordinativa condicional. Agora eu quero que você me responda uma coisa. Se Jesus morreu para salvar algumas pessoas específicas e de forma arbitrária, por que ele está usando essa conjunção aqui nesse texto? Será que Jesus não entendia o sentido de sua própria morte? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Mas, Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse se, mais uma vez, é uma conjunção subordinativa condicional. Se Jesus morreu para salvar pessoas específicas e de forma arbitrária e de forma alguma essas pessoas deixaram de ser salvas, então por que o apóstolo Paulo está usando essa conjunção aqui? Será que o apóstolo Paulo não entendeu o sentido da morte de Cristo? Vamos lá, calma, você ainda vai entender muitas coisas, calma, certo? Romanos 11, 23. E quanto a eles, aqueles, os vasos de ira e tal, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Se existe uma condição, certo? Está na Bíblia. Calma que ainda tem muita coisa para ser dita. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Agora eu quero usar esse versículo da seguinte forma. Jesus morreu para salvar o João de forma específica e arbitrária. Agora eu vou dizer para o João, se você negar Jesus, Jesus vai te negar. Mas espera aí. Se o João foi salvo de forma arbitrária, de forma específica, e de forma alguma isso será desfeito, então o meu conselho para o João é inútil. João, se você negar Jesus, Jesus também vai te negar. João, não negue Jesus. Mas por que eu estou dando esse conselho para o João? Se o João foi salvo de forma específica e arbitrária, ponto. Entende? Vamos lá. Romanos 11, no versículo 22, diz o seguinte: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, se perseverares na bondade. Se. Olha a condição aí. Então Deus sozinho, antes da fundação do mundo, ou seja, no ato do sacrifício do Cordeiro, né? Porque a contagem começa antes, o estudo começa antes do pecado de Adão. Então Deus disponibilizou a salvação e a capacidade de crer para todo mundo. Mas existe isso aqui: se perseverares na bondade. Claro, aqui tem outros fatores, o amor e tal, não vou entrar em detalhes, certo? Mas se Deus imolou o Cordeiro para salvar pessoas específicas de forma arbitrária, então o apóstolo Paulo não entendeu a carta aos Romanos, certo?
Sem contar que em Romanos 9, se eu não me engano, versículo 30 ou 33, o apóstolo Paulo usa uma locução pronominal indefinida. Mas se já estivesse tudo definido, então o apóstolo Paulo mais uma vez se equivocou e o próprio apóstolo Paulo não entendeu Romanos 9. Isso é para você ter uma noção mínima. Se o Paulo Júnior, que é uma pessoa idônea, é uma pessoa que merece respeito, se ele estiver correto, a Bíblia está errada no contexto. Quem escolhe é você, ok? Então, se você gosta dele, se você quer o bem dele, ore por ele, aconselhe, para que ele volte a ser o que era antes, certo? Essa é uma opinião, um conselho. Conselho ninguém é obrigado a acatar, tá bom? Mas independente de ele voltar ou não a ser o que era antes, eu vou continuar respeitando ele do mesmo jeito, certo? Mas teologicamente irei discordar. Para finalizar esse bloco, quero ler aqui com vocês essa passagem. Marcos capítulo 8, versículos 35 e 36. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aqui Jesus está falando de um âmbito vindouro, espiritual, porque não tem como você perder a sua vida física terrena para ganhar a sua vida física terrena. Não tem como você morrer corporeamente para viver e ganhar a vida corporeamente aqui na terra. Então é um âmbito espiritual, vindouro. Mas veja bem, se a pessoa que não foi escolhida, se a pessoa que não foi eleita, não consegue amar as coisas de Deus acima das coisas do mundo, ao ponto de salvar a sua alma, de ganhar a sua alma, e se o eleito, aquele que foi salvo de forma arbitrária, jamais vai amar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, ao ponto de perder a alma, então para quem que serviu esse conselho? Veja bem, aquela pessoa que não foi escolhida jamais vai amar as coisas de Deus acima das coisas do mundo, ao ponto de ganhar a vida, de ganhar a alma. E aquela pessoa que foi escolhida por Jesus para ser salva, jamais vai amar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, ao ponto de perder a alma. Então, para quem que serviu isso aqui, gente? Lembrando, mais uma vez, isso aqui não é âmbito terreno. Até mesmo porque amar o Evangelho e amar a causa de Jesus Cristo naquela época era assinar um contrato de eu quero ser perseguido, né? Porque as perseguições já estavam quase explodindo. Basta estudar aí o contexto histórico, né? Quero que vocês observem também um trecho de uma pregação do Paulo Júnior. Mas antes, quero que você conheça aí os meus livros Eclésia e Reforma Já, volume 1 e Eclésia e Reforma Já, volume 2. Livros de teologia biblista imparcial, certo? Nesses livros eu comento os temas mais complexos e polêmicos da teologia e temas que são pautas de debates. Esses dois livros já estão disponíveis nas livrarias digitais do Brasil, link na descrição. Se você quiser, pode adquirir direto comigo, os detalhes na descrição, certo? Acompanhe. E aquela teologia? Salvo uma vez, salvo sempre. Já fui chamado, estou salvo. Pode quebrar tudo, irmão. Rouba banco, prostitui, cheira cocaína. Salvo uma vez, salvo sempre. A Bíblia diz assim: só o que perseverar até o fim será salvo. Agora veja bem, se Jesus morreu para salvar o João e o José de forma específica e arbitrária, por que Jesus vai falar assim, olha, persevere até o fim?
Só quem perseverar vai ser salvo. Persevere. Aquele que também é uma locução pronominal indefinida. Aquele que perseverar até o fim. Mas espera aí. Ele já salvou essa pessoa de forma arbitrária. A partir do momento que ele fala, se perseverar até o fim vai ser salvo, a partir do momento que ele fala isso para o João, que foi salvo de forma arbitrária, ele está colocando para o João que existe uma alternativa, uma probabilidade de o João não perseverar até o fim. Certo? Existe a probabilidade. É por isso que ele está falando. Mas se ele está falando isso para alguém que ele já salvou de forma arbitrária, então nem ele entendeu o motivo da morte dele mesmo e já era. Então, meu amigo, é complicado, tá? Aqui nós temos o seguinte: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se, olha o se, conjunção subordinativa condicional. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se já tivesse sido arbitrado, então Jesus não poderia usar essa conjunção. Jesus teria que dizer, olha, Nicodemos, só vai entrar no reino de Deus aquelas pessoas que foram escolhidas de forma específica e salvas de forma arbitrária. Se você faz parte desse grupo, ok. Se não faz, só lamento. Ponto. Mas Jesus usou uma conjunção subordinativa condicional. Cada um desses versículos que eu usei, repito, eu poderia falar sobre eles pelo menos umas 2 horas sobre cada um. Mas aí entra aquela questão de pessoas defendendo doutrinas como se elas fossem times de futebol. Essas pessoas estão pouco se lixando. Elas não querem nem saber se a doutrina leva para o inferno, se compromete a soteriologia, se faz com que outras pessoas se percam, se não tem base bíblica, se assassina o caráter de Deus, a gramática. Essas pessoas não querem saber. Elas querem defender a doutrina. Ponto. E aí, complica. Siga o Instagram do Evangelho Underground. Certo? Já postei muitas reflexões diárias, faço postagens constantes, já postei e ainda vou postar vídeos curtos. Então, siga, certo? O link desse Instagram na descrição aqui para você seguir, ok? O seu problema jurídico, mediante o sangue de Cristo, foi resolvido, de modo que eles não podem mais ser condenados e de modo que por todo aquele que Cristo derramou o seu sangue, esse está legalmente em paz com Deus, legalmente quites com a justiça divina, legalmente perdoado. Se Cristo tivesse derramado o sangue por toda a raça humana, a situação jurídica de toda a raça humana estaria resolvida. Logo, ninguém poderia ser punido. É aí que está o X da questão. Jesus morreu, foi imolado para disponibilizar a capacidade de crer e a salvação para todo mundo. Ele não morreu para salvar todo mundo de forma arbitrária. Caso contrário, de fato, todos teriam que ser salvos. Mas o próprio Jesus usa uma locução pronominal indefinida. Será que Jesus não entendeu o sentido da morte dele mesmo? Para que todo aquele que nele crê. Esse todo aquele que é uma locução pronominal indefinida, certo? Se já tivesse tudo definido, se Jesus, antes de morrer, isso antes da fundação do mundo, ou se você preferir, desde a fundação do mundo, tivesse dito, olha, eu vou morrer para salvar o José e o João de forma específica e arbitrária. Pronto. Aí depois da morte está consumado. Então Jesus não poderia dizer, para que todo aquele que nele crê. Não. Jesus tinha ciência da língua.
da língua grega, da gramática. Gente, pelo amor de Deus. É muito complicado, viu? Se alguém então vai para o inferno, que Cristo derramou seu sangue, Deus está sendo injusto em condenar um homem cuja situação jurídica foi resolvida pelo... Justamente, se o pressuposto dele estiver correto e Jesus morreu para salvar o João e o José de forma específica e arbitrária, e o João e o José vão para o inferno, então é injusto. Aí está errado, de fato, mas o pressuposto dele é que não condiz com o contexto, certo? E isso aqui que ele está defendendo é uma doutrina. Pessoas vão chamar de perseverança dos santos, outras vão dizer uma vez salvo, salvo para sempre, faz parte do conjunto de pontos do calvinismo, certo? Derramamento do sangue. Então, se... Aliás, veja bem, olha a plateia. Nós temos aqui uma plateia, não dá para contar, mas tem muitas pessoas. Agora, se Jesus morreu para salvar algumas pessoas de forma específica e arbitrária, significa que no meio dessas pessoas aqui existem algumas que não foram escolhidas e de forma alguma serão salvas. Então, o pastor Paulo Júnior teria que dizer, e no meio de vocês aqui, tem pessoas que já estão condenadas e foram condenadas porque Jesus não morreu por vocês e pronto, acabou, certo? Mas vocês podem assistir aí a pregação completa, né? Então a gente tem que entender que sempre que a pessoa abraça uma determinada doutrina, ela tem que abraçar as implicações lógicas que essa doutrina gera, certo? Isso é fato. Pessoal, vocês estão vendo aí nas legendas aí sobre o curso, ok? Faça parte do curso, tá bom? A nova turma vai começar agora, no dia 23 desse mês de novembro, certo? Salvo sempre. Já fui chamado, tô salvo. Pode que... E aquela teologia? Salvo uma vez, salvo sempre. Já fui chamado, tô salvo. Pode quebrar tudo, irmão. Rouba banco, prostitui, cheira cocaína. Salvo uma vez, salvo sempre. A Bíblia diz assim, só o que perseverar até o fim será salvo. Toma cuidado. Paulo Júnior podia escutar a pregação desse camarada aqui. Essa pregação aqui eu aconselho. Aconselho a você também, certo? Lembrando mais uma vez que esse vídeo é uma reflexão, não é uma imposição. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Respeito as pessoas que seguem a teoria do Paulo Júnior. Respeito o Paulo Júnior, ok? Cada um é livre para acreditar no que quiser, certo? Então não tem nada de imposição aqui. Mas lembre de uma coisa, estude a sua doutrina respeitando aí as conjunções, as locuções, as implicações lógicas, enfim, a etimologia, certo? Não defenda uma doutrina só porque já tem muito tempo que você defende ela e vai ficar feio você deixar de defender ela. Não! É sua salvação que está em jogo, cara. Certo? Não enxergue uma doutrina como se ela fosse um time de futebol que você tem que defender, mesmo se ela estiver errada, se ela estiver deturpando, se ela estiver ensinando um Deus diferente do Deus da Bíblia. Não é assim. Eu já defendi total determinismo divino, dupla predestinação. Eu já defendi. Não tenho orgulho, certo? De ter defendido isso. Mas também não tenho vergonha de assumir que eu já defendi isso, certo? Então, se você tem condição para estudar e mudar de ideia, faça. É bom para você, certo? São conselhos. Conselhos ninguém é obrigado a acatar. Certo? Eu poderia falar mais, mas o vídeo já está muito longo. Eu vou encerrar. Espero que ninguém leve o que foi dito aqui para o lado pessoal. Eu poderia falar e mostrar tantas outras passagens, tantos outros versículos e contextos, mas aí o vídeo fica muito longo, cara, fica muito longo.
Deixa eu ver se eu encontro um outro aqui pra gente ler. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, certo? O apóstolo está falando para pessoas da igreja, certo? Ele está falando para pessoas que estão ali lutando. Mas se as pessoas são salvas de forma arbitrária e específica, isso aqui serviu para quem? Para os condenados, que de forma alguma serão salvos? Gente, é questão de lógica bíblica básica. Não estou falando de complexidades. Eu poderia ler outras coisas e explicar mais coisas aqui, mas tá bom. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Aguardo você aí, o seu contato para você fazer parte da nova turma no nosso curso, certo? Até a próxima.